Olá, alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ferreira Viana. Na tipo aula 2, nós vamos estudar operações de multiplicação com números inteiros. Eu, Thalita, juntamente com meu colega Felipe, elaboramos o material e eu vou apresentar a vocês. A nossa supervisora diária é a mestre Luana Alves. Bom, para realizar operações de multiplicação com números inteiros, eu tenho que ter 3 regrinhas básicas em mente e anotado no cantinho do caderno. Se eu multiplicar 2 inteiros com sinais positivos iguais, ou seja, eu multiplico e conservo o sinal. O que eu quero dizer com isso? Aqui eu trouxe o exemplo 1, onde eu tenho mais 4 que multiplica mais 5. Bom, pela regra de sinais da multiplicação de números inteiros, sinais positivos e iguais, eu conservo o sinal. Então, eu coloquei o sinal de mais aqui, porque eu tenho mais 4 que multiplica mais 5. Agora que eu sei o sinal, eu só multiplico os inteiros. 4 vezes o 5 é 20. Mas, Thalita, se eu tiver 2 sinais negativos iguais, bom, neste caso, o resultado também será positivo. Como assim? Bom, aqui eu trouxe o exemplo 2 para vocês, onde eu tenho menos 4 que multiplica menos 4. Bom, pela regra de sinais, menos que multiplica menos é mais, porque se 2 sinais negativos na multiplicação, o resultado é positivo. Bom, agora que eu sei o sinal da minha operação, eu só vou multiplicar os inteiros. 4 vezes o 4 é 16. E o resultado dessa solução é mais 16. E se eu tiver sinais diferentes nas minhas operações? Bom, aí o resultado é sempre negativo, conforme eu mostro no exemplo 3 para vocês. Eu tenho mais 4 que multiplica menos 5. Bom, de acordo com a regra de sinais da multiplicação, para sinais diferentes, o resultado sempre será negativo. Então, eu tenho mais vezes menos é menos. Bom, agora que eu sei o sinal, eu só multiplico os meus inteiros. 4 vezes o 5 é 20. E o resultado da minha solução é menos 20. Bom, agora eu trouxe uns exercícios que envolvem operações de multiplicação de inteiros, onde o título é o enunciado do exercício. Encontre as soluções das operações que envolvem multiplicação de números inteiros. Na letra A, eu tenho mais 8, que multiplica menos 1, que multiplica menos 5. Bom, até então, a gente estava resolvendo operações nos exemplos com 2 inteiros. Nossa, aqui nós temos 3 números inteiros. Bom, as regras são as mesmas, não importa a quantidade de números que eu tenha na minha solução e a quantidade de sinais. O que eu sempre aconselho a fazer? Eu vou juntar a equação de acordo com os sinais que eu tenho. Ou seja, se eu vou juntar os sinais positivos, depois eu junto com os sinais negativos. Então, a primeira operação que eu vou fazer vai ser com os sinais iguais, ou seja, menos 1 que multiplica menos 5. Bom, aí eu vou só repetir o meu mais 8 aqui e vou realizar esta operação. O que diz a nossa regra de sinais? Diz que a multiplicação de 2 sinais iguais negativos, o resultado é positivo. Ou seja, menos 1 que multiplica menos 5, mais 5. Aqui eu coloquei. Agora sim, eu vou fazer a operação envolvendo o mais 8. Mais 8 que multiplica mais 5, na regra de sinais da multiplicação,
mais vezes mais é mais. Então, agora que eu sei o sinal, eu só multiplico os meus inteiros. 8 vezes o 5 é 40. Na letra B, agora eu tenho nas minhas soluções 2 positivos e 1 negativo. No exemplo A, no exercício A, eu aconselhei que fizesse primeiro as multiplicações quando envolve mais de um inteiro, mais 2, 3, 4 e assim sucessivamente, que a gente multiplicasse primeiro aqueles que têm os sinais iguais. Então, eu vou reorganizar esta minha operação de maneira que eu coloque lado a lado aqueles números que possuem o sinal igual. Então, mais 7, aí eu vou trazer o outro inteiro positivo para o lado do mais 7, mais 1, e eu vou só repetir o meu 3 aqui. Na regra de sinais, mais que multiplica mais é sinais positivos iguais, a gente multiplica e conserva o sinal. Então, eu vou botar o meu sinal de positivo aqui. Agora sim, que eu sei o meu sinal, eu multiplico os meus inteiros. 7 vezes o 1, 7. Aí, eu vou repetir o meu 3 que tá aqui, que tem o sinal contrário, ao lado do 7. Agora, eu tenho sinais diferentes. O que me diz a minha regra de sinais de multiplicação de números inteiros para sinais diferentes? Que o resultado sempre será negativo. Então, mais vezes o menos é menos. Agora que eu sei o sinal, eu só multiplico os meus inteiros. 3 vezes o 7 é 21. E o resultado dessa operação é menos 21. Na letra C, eu tenho 4 números inteiros. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer agora é organizar a nossa operação, colocando os inteiros com o mesmo sinal, um ao lado do outro. Então, eu vou trazer o meu mais 1 para cá, repetir ele. Agora, o próximo positivo que eu tenho é mais 2, eu coloquei aqui. E eu vou juntar os meus inteiros negativos um ao lado do outro. Menos 5 aqui, menos 7 aqui. Agora sim, eu vou fazer a operação primeiro envolvendo sinais iguais. Na minha regra de sinal, onde tem aqui a flechinha verde indicando, eu tenho mais 1 que multiplica mais 2. Ou seja, 2 sinais positivos, eu multiplico os inteiros e conservo o sinal. Então, eu repito o meu mais aqui, porque mais vezes mais é mais. E agora, eu só multiplico os meus inteiros. Uma vez o 2, 2. O mesmo eu faço para a parte da minha operação negativa. Eu tenho agora aqui 2 sinais negativos. O que me diz a minha regra de sinais? Que 2 sinais negativos, quando um multiplica o outro, menos vezes menos é mais. Aí, eu coloco aqui. Agora que eu sei o sinal da minha operação, eu só multiplico os meus inteiros. 5 vezes o 7 é 35. Aí, eu vou ter uma nova operação com 2 sinais iguais. O que me diz a minha regra de sinais? Mais vezes um mais é mais. Agora que eu sei o sinal, eu só multiplico os meus inteiros. 2 vezes o 35 é 70. E o resultado da minha solução é mais 70. E, por fim, a letra D. Novamente, eu vou pegar e multiplicar primeiro os meus sinais iguais. Então, eu tenho aqui 2 mais 2 vezes 1 mais 4. Bom, mais com mais é mais vezes mais, mais. Só repito o meu sinal. 2 vezes o 4, 8. Eu só repito o meu menos 7 aqui. E agora, eu vou fazer a operação restante.
O que diz a minha regra da multiplicação para sinais diferentes? Multiplico e conservo o sinal negativo, ou seja, mais vezes o menos é menos. Agora que eu sei o sinal, eu só multiplico os meus inteiros. 8 vezes o 7 é 56. E o resultado da minha operação é menos 56. Esse vídeo, então, e esse material foi elaborado pelos bolsistas pibidianos do curso de Licenciatura em Matemática Noturno da UFPEL, Felipe Henrique Ramos e Thalita Leal. Nós gostaríamos de agradecer à coordenação de aperfeiçoamento de pessoal e de nível superior à CAPES pela concessão das bolsas de estudos que auxiliaram para o desenvolvimento desse trabalho. Obrigada.